João, essa informação é importante que você traz para a gente agora. Pois não, João? Pois é, Pittoli, a respeito da confiança dos brasileiros nas Forças Armadas, que está em queda desde meados de 2023, e hoje 7 em cada 10 brasileiros dizem não confiar no Exército Brasileiro, na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira. Só 24% dizem confiar nas forças e 4% disseram não saber se confiam ou não. Os dados são da pesquisa Atlas, elaborada para o canal de TV a cabo CNN Brasil. Para a pesquisa, o Instituto Atlas entrevistou 817 pessoas entre os dias 11 e 13 de fevereiro, recrutadas de forma aleatória na internet. A amostra foi depois calibrada para refletir a composição demográfica da população adulta do Brasil. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança dentro da margem de erro é de 95%. Pittoli, tem uma fala aqui do Andrei Roman, ele é CEO da Atlas Intel, ele explicou um pouquinho a respeito desse resultado. Se você quiser, eu posso trazer o que ele disse aqui. Claro. Ele disse o seguinte, abre aspas, o principal nessa piora recente é que durante o governo de Jair Bolsonaro houve toda uma polarização da imagem das Forças Armadas. Quem era bolsonarista adorava os militares e os via de forma positiva. E quem era de esquerda passou a ter um certo desprezo pelos militares. Era uma polarização quase metade-metade. Na medida em que o Exército e os militares ficaram cada vez mais calados depois que o Lula assumiu o governo, muitos bolsonaristas passaram a atacar o comando das forças e desqualificá-los como traidores, dizendo que eles não tiveram coragem de se levantar para defender Bolsonaro. Essa imagem mais negativa das forças está cada vez mais enraizada entre os bolsonaristas, por motivos diferentes dos da esquerda. Fecha aspas. Bom, essa pesquisa, ao meu ver, mostra como essa instituição, o Exército em especial, de maior credibilidade junto à população por décadas, e que atingiu o auge, é importante registrar, na gestão do general Vilas Boas, de 2015 a 2018. Essa instituição deixou que caísse assim, né, o seu apreço, o prestígio junto à população, por falta de visão política e estratégica. E é claro, como diz o CEO da Intel, Atlas Intel, por omissão em um dos momentos mais desafiadores e críticos do Brasil. Historicamente, as Forças Armadas sempre participaram dos momentos decisivos do país, Olavo. Em 2022, os comandantes do alto comando se omitiram, essa é a palavra, e lavaram as mãos, e estão colhendo o que plantaram. A população de esquerda nunca, talvez esse um ponto a corrigir da fala do CEO do Atlas Intel. A esquerda começou então, não, a esquerda nunca gostou das Forças Armadas. Quem não gosta do que é certo não gosta do Exército. O cara que fala mal da polícia, a gente sabe o que é, né? o que pensa. Né? Agora, essa população, que é a população conservadora, a população de bem, ela se frustrou com a omissão e a falta de liderança dos comandantes, que pode até ser analisado, que traíram, e aí o CEO do Atlas Intel está correto. O Andrei Roman, traíram o presidente Bolsonaro e deixaram então que o sistema manipulasse todo o processo eleitoral, conforme estão aparecendo agora as notícias que chegam dos Estados Unidos via o SAID. Olavo, quero te ouvir. Só lembrando que nós estamos falando de Forças Armadas, não estamos falando de Polícia Militar. Polícia Militar é a segunda com mais credibilidade. Sim, eu citei porque quem vai contra a polícia, contra o Exército, a gente sabe o que pensa, né? Foi muito bem. A Polícia Militar tem uma credibilidade altíssima. A Polícia Civil também tem uma credibilidade importante na pesquisa. Agora estamos falando de Forças Armadas. Novamente, planta e colhe. Plantou e colheu. Agora, quanto tempo levaria para reconstruir essa credibilidade que perderam as Forças Armadas? Quanto de investimento será necessário? Agora, Pittoli, são cenas assim que eu me recordo de um general com história, com cursos, prestando continência para um ladrão. Isso chocou a população toda. Acharam que teriam benesses. Os militares fizeram uma licitação para comprar obuseiros israelenses, e a licitação, tudo certo, perfeita licitação. Por uma questão política da esquerda, a compra não foi realizada.
humilhados por quem resolveram prestar continência. Agora, Walter, diante disso que coloca o Olavo, né, eu entendo que recuperar a credibilidade com a força que tem o Exército é simplesmente tirar quem decidiu se omitir, tirar os frouxos, tirar os omissos, os oportunistas, tirar essa turma. Por exemplo, se o Exército, eu não sei se isso é possível, é uma vontade de um brasileiro. Se o Exército hoje apontasse para mim, embora a gente saiba, ok? Mas como se deu a decisão de enfiar brasileiros inocentes dentro de um ônibus, ou de vários ônibus, para que desfilassem como animais pelas ruas de Brasília, se o Exército hoje tivesse a possibilidade de falar assim, ó, foi esse grupo aqui, ó, que decidiu usar do crime de perfídia, enganando, traindo brasileiros de bem que não estavam cometendo crime algum, e eles sabiam que esses brasileiros não estavam cometendo crime algum, foram esses aqui, ó, esse grupo de traidores aqui, ó. Vamos lá? Foi o A, foi o B, o C, foi esses caras aqui. Eles decidiram colocar os brasileiros de bem dentro dos ônibus, desfilando como animais, indo para aquele campo de concentração da quadra da Polícia Federal. Entendo eu que essa pesquisa muda do dia para a noite. Do dia para a noite. Por quê? Porque o que nós sabemos hoje é que, pior do que trair e se omitir, Olavo, é manter dentro da estrutura quem traiu e quem omitiu. Quem se furtou, quem deixou de cumprir com a responsabilidade. Então, veja, quem fugiu da responsabilidade. O recuperar a credibilidade é uma decisão da entidade. Tô na lama, quero continuar na lama. Parabéns, vai lá, boa sorte. Tô numa lama danada, 72% hoje não acreditam em mim. Você quer recuperar? Ou quer continuar aplaudindo bandido? Quer continuar batendo continência para safado? Não quero. Então o problema é seu. Esse é o ponto de vista do povo, a voz do povo aqui. Eu sou um Zé Ninguém, como muita gente que nos ouve agora, Olavo. A gente precisa entender. Quer passar limpo? Dá para passar. Não, quero continuar batendo continência para sem vergonha. Quero continuar aplaudindo o sistema eleitoral que a gente sabe hoje o que aconteceu. Fala, Walter. Enquanto eu tive a minha vida pública e não tinha sido cassado ainda pelo sistema do ativismo judicial, né, de crime de opinião, crime de opinião, como nós estamos vendo no nosso país, eu tinha muito orgulho de duas comendas que eu recebi, Pittoni. A comenda da Mandaré, da Marinha, e a comenda do Pacificador do Exército Brasileiro. E quando houve tudo isso, eu fiz uma análise que era o seguinte: nenhuma instituição tinha saído tão desgastada desse processo de 3 anos atrás quanto as Forças Armadas. E eu tenho hoje cada vez mais convicção disso, Olavo. Foi muito ruim, especialmente para o Exército. Essa fratura, para mim, ela se expõe, essa fratura exposta, naquela fala do comandante Tomás lá no Congresso Nacional, quando ele disse aquela coisa que entra para os anais das páginas mais vexaminosas das nossas Forças Armadas, que eu tenho enorme respeito, sempre tive admiração, quem foi que ele disse, eles achavam que nós estávamos lá para salvar eles, né? Eles achavam que, quando na verdade é isso que o Pittoni falou, eles induziram as pessoas a entrarem nos ônibus e foram levadas lá para aquele ginásio, para aquela coisa horrenda que se segue até hoje nessas condenações absurdas. Vamos lembrar o seguinte: em 1934 houve a intentona comunista, a partir das Forças Armadas e do Exército. Ali houve o nascimento de uma cultura anticomunista que foi hegemônica dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas já eram, desde 1889, uma instituição positivista. Essa sempre foi a cultura que existiu dentro da caserna, especialmente dentro do Exército Brasileiro. E lembrar que lá, quando da Proclamação da República, a Marinha estava de um lado e o Exército do outro. Então, a Proclamação da República não foi uma coisa pacífica no Brasil. Ela levou 2 anos de muita luta para que acontecesse. Aí chega em 1934, em Intentona. Em Intentona houve a derrota daquela tentativa do golpe comunista, mas isso nunca morreu por completo. E chega a 64, e 64 de novo disputavam essas duas visões. Então o Brasil estava diante, naquele momento de 64, de uma encruzilhada. Ou ele pegava para a esquerda, ia para o caminho que Cuba tinha ido, sob a hegemonia e a cultura soviética, que o Chile tinha ido, ou ia para o outro lado. E acabou indo para o outro lado,
com o apoio da maioria do povo brasileiro. Vamos lembrar a manifestação em São Paulo do Tradição, Família e Propriedade. Pois bem, vem 64, passam uns 20 anos, os militares perderam duas grandes oportunidades. A primeira de fazer um capitalismo de verdade, com abertura. O Brasil não teve aquela lei da proteção da indústria nacional que nos jogou, por exemplo, carros até a época do Collor era maçaneta, os computadores brasileiros tinha aquela indústria cobra, eram coisas horríveis. Então os militares perderam aquela oportunidade e perderam a guerra cultural. Não se aperceberam que dentro da universidade esse germe do gramichismo estava nascendo, e que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. E agora, há 3 anos atrás, Pitolli, o que a gente passou foi o seguinte: as pessoas não queriam golpe. As pessoas só não queriam que a manipulação de um ministro que tinha sido nomeado pelo PT, e como disse o Olavo, durante 10 vezes nunca tinha conhecido essa tese do CEP, né? Que aquilo ali não prosperasse, porque estavam vendo que aquilo era uma coisa que era exatamente o reflexo da dominação do Poder Judiciário para a reabilitação de um cara que o sistema não estava querendo que o outro, que era o presidente Bolsonaro, continuasse lá. E as pessoas começaram a resistir e a reagir e imaginavam que as Forças Armadas fossem ser o verdadeiro garante de um processo neutro do Poder Judiciário, de um processo imparcial do Poder Judiciário. Como dizia o querido doutor Ives Gandra, que agora está no hospital convalescendo e que fez o seu aniversário agora há poucos dias. O que as pessoas queriam era isso, simplesmente a neutralidade e a imparcialidade do Poder Judiciário, e que as Forças Armadas utilizassem o seu papel constitucional para garantir isso. E isso não aconteceu. Então, aquele lado, como bem disse o Pitolli, que já odiava as Forças Armadas, continuou odiando, e aquele lado que acreditava que as Forças Armadas iam fazer o papel de poder moderador, não fez. E aí, então, nós chegamos nesse momento triste para as nossas Forças Armadas. Diz alguém aqui que com muita honra carrega esses dois, galardões que chama, né? Essas duas honrarias, e que eu espero muito que se possa recuperar isso. Só quero chamar a atenção para a entrevista do ministro da Defesa do Brasil na semana passada e cumprimentar o José Múcio. E Pitolli, Olavo e Brasil, e vejam a gravidade do que ele disse. Quando o governo do PT assumiu, ele não conseguiu nunca falar com os comandantes das forças. Existe uma fratura que nunca foi divulgada por essa grande imprensa, mas existiu e talvez ainda exista uma grande fratura posta aí, e as coisas com o tempo vão se ajeitar. Bom, vamos em frente. A gente tem muito ainda sobre esse assunto. Agora, quem citou que foi a fala do Tomás? Foi você, Olavo, ou foi o Walter? Foi o Dutra. Foi o Dutra, viu, o Walter? A fala foi do general Dutra na CPI da Câmara Distrital de Brasília. Não foi do Tomás. Fala vexaminosa, vergonhosa, absurda. Exato. Agora, é o que eu digo e repito. Quer recuperar a credibilidade? Vocês sabem o que fazer. Vocês sabem o que fazer. Né? E aqui, embora não haja necessidade, eu sempre que é possível, eu vou fazer a distinção de 3 nomes aí. 3 nomes. Quando o assunto são as Forças Armadas. Braga Neto, Augusto Heleno e Garnier. Esses 3 merecem respeito. Esses 3, diante de tudo que nós vimos acontecer, esses 3 merecem respeito. Tem 1 preso e 2 ameaçados de prisão. Só para a gente entender o tamanho da responsabilidade e da participação, né, da lealdade desses 3. Braga Neto, o cara tá preso, hein? Esqueceram ele lá, hein? Braga Neto, Augusto Heleno e Garnier da Marinha.